Vamos à palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mas também para quem não tem a habilidade ainda com a palavra, nós temos aí no nosso telão a palavra de Deus para que você possa estar acompanhando essa leitura. Amém? Vamos lá. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é um trecho da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, muito conhecida pelo Pai Nosso, né? E muitas pessoas, elas oram, fazem essa oração, mas elas parece que não têm a dimensão, nem o entendimento do que representa cada uma dessas frases que Jesus ensinou. E a gente não pode, como o próprio Senhor falou, que a gente não deve usar de vãs repetições, né? Orar por orar, falar por falar. A gente tem que, aquilo que a gente está falando, a gente tem que ter o entendimento de que precisamos colocar em prática, viver aquilo que nós estamos declarando, né? Senão, nós seremos, como Jesus falou a muitos religiosos daquela época, que eram hipócritas. Hipócritas porque estavam na casa de Deus, conheciam a palavra de Deus, se diziam de Deus, mas falavam de Deus, mas ensinavam de Deus, mas faziam diferente. E essa palavra, ela vem justamente esse trecho, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E é sobre isso que nós vamos hoje refletir. Sobre fazer a vontade do Pai, sobre fazer a vontade de Deus. Todas as vezes agora, quando você for fazer essa oração, você pare para pensar o que você está fazendo, o que você está declarando, o que você tem feito, como você tem vivido. Você está colocando em prática essa parte da oração, não só essa, mas eu queria que você entendesse toda a oração. Mas vamos por parte, vamos para essa parte, em fazer a vontade de Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa, não se iluda. Fazer a vontade de Deus há um preço. Tem um preço a pagar. E um preço a pagar para fazer a vontade de Deus é a disposição de você negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, para que a vontade de Deus seja soberana sobre a sua vida. Essa disposição de coração, de dizermos não para nós, e sim para Deus. Negarmos a nós mesmos, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A vontade pode ter certeza de algo que é verdadeiro. A vontade de Deus é divergente da vontade humana. É muito divergente. A vontade de Deus é de um jeito. E a vontade humana é outro, totalmente diferente. Há um conflito de vontades entre a sua vontade e a vontade de Deus. Elas se conflitam. Porque a vontade de Deus é uma e a nossa é outra. E nesse conflito, a quem nós vamos agradar? A nós mesmos ou a Deus? A quem vamos nos submeter? A nossa própria vontade ou a vontade de Deus? A vontade humana, ela chega com você e diz assim: abre mão, desiste, deixa para lá, esquece, larga esse casamento, larga esse homem, larga essa mulher, sai fora. A vontade humana, ela vem de várias formas, em várias áreas da nossa vida. Mas a vontade divina, ela vai contra tudo isso, dos nossos próprios desejos, né? A vontade divina,
Ela diz assim: olhe, caminhe mais uma milha. Tenha paciência. Tenha paciência, persevere. Não desista. Continue. Lá em Mateus 5:41, o versículo diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Ou seja, a pessoa foi, olha, quer que tu caminhe comigo uma milha. Você vai lá e caminha uma milha com essa pessoa. Chega um determinado ponto, você chega e diz assim: não, eu não quero mais, eu vou abrir mão. Eu desisto, eu não aguento mais. E aí, a palavra de Deus diz: caminhe 2. Tenha mais paciência. Não desista, não abra mão. Persevere. Essa é a vontade de Deus. A nossa vontade é logo abrir mão, é logo desistir. Mas a vontade de Deus é: continue, persevere, avance. Ande mais uma milha, 2, quantas necessário for, mas caminhe. A vontade a nossa própria vontade, ela vai dizer assim: cuide de você mesmo, se preocupe com você, se preocupe com os seus interesses. O importante é o que você quer, o que você precisa. Mas a vontade divina, ela já diz outra: não busque os seus interesses próprios. Ame o seu próximo. Busque ajudar a quem te fez mal. Não é só a quem te fez bem, mas a quem te fez mal. Ajude quem precisa. A vontade divina é outro, totalmente contrária da vontade humana. A vontade humana, ela é imediatista. Ela quer o conforto. Ela quer o prazer. Mas a vontade divina, ela tem algo muito além do que do momento. Ela é eterna. Lá em Mateus 5, versículo 43, a palavra diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque o Senhor, Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aqui Deus, Ele está nos chamando a nos parecer com Ele. Ah, apóstolo, se parecer com Deus aí já é demais. Se nós somos filhos de Deus, as características dele tem que estar em nós. No nosso comportamento, na nossa forma. Todo filho, ele parece com o pai ou com a mãe. Ele tem característica tanto do pai quanto da mãe. Ele tem no DNA dele os cromossomos tanto do pai como da mãe. E nós precisamos, se somos filhos de Deus, devemos parecer com Deus. Devemos nos assemelhar a Deus. Não ser Deus, mas sermos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Isso fala de atitudes. Não é só a semelhança física, mas atitudes. Atitudes do nosso Pai. Sabe por quê? Porque quando nós fazíamos todas as coisas erradas, quando nós desagradávamos a Deus, em momento nenhum Ele nos abandonou. Em momento nenhum Ele deixou o cuidado. Porque por mais que a gente faça várias coisas erradas, quando chega naquela hora do pega para capar e você clama: Deus me socorre, me ajuda, o Senhor se inclina e ouve a sua oração. E Ele entra com socorro. Se Deus fosse nos ajudar por merecimento, nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merecíamos salvação, nenhum de nós merecíamos amor de Deus, nenhum de nós merecíamos o favor de Deus. Mas Deus, Ele nos ama a si mesmo. E assim nós devemos também amar nossos irmãos, mesmo aquelas pessoas que não nos agradam.
Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que nos parecer com Deus. Amém? A vontade humana, ela vai dizer para você: aproveite a vida, curta, faça aquilo que você tem vontade na sua carne, namore, faça amor com quem você quiser, viva um momento lindo, porque esse momento é um momento muito especial. Faça aquilo que você tem vontade. Não pense no dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Tem gente até que usa o versículo bíblico para respaldar o pecado. Para querer respaldar pecado. O dia de amanhã pertence a Deus. Vai viver a tua vida hoje. Faz aquilo que tu quer. Aquilo que tem vontade. Tu precisa ser feliz. Não sabe nem se amanhã tu vai estar vivo. Então, hoje é que importa. Vai curtir. Tem vontade de beber, bebe. Tem vontade de usar droga, usa. Tem vontade de sair com várias pessoas, ter relações sexuais com várias pessoas. Tenha, curta. A vida é sua. Ninguém tem nada a ver com isso. A vontade humana, ela diz isso. E aí, ainda encontra pessoas para respaldar isso, para como quem diz, vai, faz isso. Você tem que ser feliz. Quem disse que a felicidade está no prazer carnal? Não está. O prazer carnal, ele é momentâneo, ele é passageiro. Ele realmente, ele traz uma determinada alegria. Se disser que não traz, seria mentira. Mas traz. Traz uma alegria passageira, um prazer passageiro. Mas tudo isso, essa alegria passageira, esse momento de prazer, muitas vezes traz consequências danosas. Muitas consequências. E aí, essas consequências, quando elas chegam, ninguém quer pagar essa conta. Mas elas vêm. Por isso, fazer a vontade de Deus, ela é melhor para a nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3 ao 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é fornicação? Prostituição. Relações sexuais ilícitas. O que é relações sexuais ilícitas? Relações sexuais fora do casamento. Não, mas eu sou solteiro e ela também. Não tem casamento, é ilegal, é ilícito. Então, é isso que é fornicação. E a palavra fala aqui no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Diga assim: eu sou um vaso do Senhor. E eu me consagro a Deus para viver a santificação de Deus. Amém? E aí ele diz no versículo 5, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra, para eles, quanto mais relações sexuais, melhor, é mais experiência, é mais felicidade, é mais prazer, porque eles não conhecem. Mas quando conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o temor de Deus, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós não podemos fazer a vontade da nossa carne, mas a vontade de Deus. A vontade humana vai dizer: olha, não seja enganado, cuidado pela falsidade humana. Quando alguém fizer algum mal para você, se vingue, porque bateu, levou. E a Bíblia diz: olho por olho, dente por dente. Muitos dão esse até conselho: não, pagou, vai levar. Vai levar. Eu mesma, antes de conhecer Jesus, eu pensava dessa forma. E eu fui ensinada dessa forma.
A minha mãe dizia assim, se você apanhar na rua, chegar apanhada aqui, você vai apanhar aqui também. Se você apanhar, você tem que dar. Eu aprendi a revidar. Agora, já nasci com sangue ruim, com temperamento ruim, colérica, braba. Aí alguém batia, minha irmã, era tudo que eu queria para descer o sarrafo. E ainda tem uma mãe para dizer assim, se bater em você, bata de novo. Aí você vem para Cristo e diz assim, o Senhor diz assim, Mateus 5:38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Queridos, eu tive uma experiência com Deus tremenda. Eu visitei uma igreja e eu não sei o que aquele pastor pregou, meu irmão, eu só sei que eu saí daquele lugar e vim até o altar entregar minha vida para Jesus chorando. Eu não me lembro, não me pergunte que eu não me lembro. Entreguei minha vida para Jesus e tal, e quando cheguei em casa eu disse, vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Abri, digo, vou começar com o Novo Testamento, né, com o Evangelho, sou uma mulher moderna. Quando chegou nesse versículo, exatamente este versículo, me paralisou. Eu fechei a Bíblia na hora e disse, isso aqui não serve para mim, não serve para esse tempo. Porque se bater em mim, vai pegar porrada. Eu não vou ficar, não vou apanhar calado. Passei minha vida toda ouvindo isso, de mãe. Passei minha vida toda rolando na escola com as meninas. Era porrada para cá, porrada para lá, e pau para cá, e pau para lá. Se bateu, levou. Nunca levei recado para casa. Aí, entrego minha vida para Jesus. No outro dia, eu com a maior boa intenção do mundo, de conhecer Jesus. Eu digo, vou conhecer a palavra. Só que eu não tinha entregado minha vida totalmente para Jesus, só uma parte. E aí, quando chegou nesse versículo, eu digo, não, isso aqui não é para mim, não. Porque esse negócio de bater na minha cara que mamãe e papai beijou, bater na minha cara, e eu vou ficar apanhando, vou nada. E aí, por 5 anos, eu não fui mais na igreja. Eu não queria mais saber de crente, nem de Jesus, nem de ninguém. Eu amava Deus, amava Jesus, mas não queria nada com o evangelho, com igreja, com nada. Porque comigo não ia dar certo esse negócio de bater na minha cara e levar, e eu ficar calada. Ai, tudo bem, ó, está aqui o outro lado. Quer bater desse lado também? Não, isso não dá certo, não. E aí eu criei uma resistência muito grande. Até que 5 anos depois, realmente, o Senhor me pegou. 5 anos depois, eu tive uma experiência com Deus. Eu desafiei a Deus. Nesse momento, eu já era uma alcoólatra. Eu estava com a minha vida destruída, meu casamento destruído, meus filhos adolescentes, todos apontando o dedo para mim. E eu disse para Deus que se Deus me libertasse da bebida, eu iria servi-lo. Me lembrei agora do Cláudio. Ia servi-lo até o último dia da minha vida. E realmente, naquele dia 18 de maio de 99, depois de eu falar isso, eu comprei 2 caixas de cerveja e bebi. Foi a última vez que eu bebi na minha vida. Dali em diante, eu não tive mais vontade de beber. E quando eu percebi que realmente eu não tinha mais vontade de beber, eu disse, agora eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que servir Jesus. E aí eu fui servir Jesus, fui para o encontro com Deus 1 mês depois, tive um encontro verdadeiro com Deus, e dali em diante eu não me afastei mais dos caminhos do Senhor. Porém, num determinado momento da minha trajetória, mais ou menos uns
uns 4 anos depois da minha conversão, uma irmã minha de célula veio me afrontar. Meteu o dedo na minha cara, assim, e começou a me acusar. E ela fazia assim, e eu fazia assim. E ela me empurrava assim, que era para ver se eu reagia. E eu não reagi, o sangue esquentou, as orelhas esquentaram, meu irmão. Você já sentiu a orelha esquentar de ódio, de raiva? Eu ainda cheguei assim, fechar a mão. E eu não é isso que você está pensando, você está errada, você está enganada, minha irmã. Isso é um mal-entendido. E eu ali me controlando, e a mulher lá me instigando. E eu ali, pela misericórdia de Deus, e lá pelas tantas, ela falou o que tinha que falar, empurrou minha cara, empurrou meus peitos, e depois virou as costas e foi embora. E eu venci. E eu venci. Eu disse, meu Deus, eu não dei o outro lado, mas eu deixei ela bater. Ela não bateu mais porque ela não quis. E dali em diante eu percebi o quanto Deus é maravilhoso quando nós decidimos fazer a vontade dele na nossa vida. E dali em diante, são 27 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. É lógico que eu estou num nível que há 5 anos eu não estava, que há 10 anos eu não estava. É um processo de Deus na nossa vida. Tem pessoas que estão convertidas aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se alguém der na sua cara, talvez você reaja. Mas eu creio que se você deixar o Espírito conduzir sua vida, você vai vencer esses dias, esses momentos difíceis, esses momentos da carne. Porque só através de Deus, através do Espírito Santo, é que nós conseguimos vencer. Não na força do nosso braço, mas em Deus. Quanto mais nós mergulhamos em Deus, quanto mais nós buscamos de Deus, mais nós temos de Deus, mais o nosso espírito se fortalece. Quanto menos nós buscamos, mais a carne se fortalece. Se você reagir em algum momento na sua carne, eu quero lhe dizer que a sua carne está mais alimentada do que o seu espírito. Quem vai prevalecer é aquele que está mais alimentado. Se você alimentar mais o seu espírito vai estar mais alimentado. Mas se você alimentar somente a sua carne, se você for uma pessoa que só está no celular, na rede social, nos filmes, Netflix, nas séries, tem gente que diz assim, só não assiste série. Eu não assisto. Eu não assisto. Um dia desse eu tentei assistir uma série. Comecei a assistir. Quando os 2 caras começaram a se beijar, eu digo, isso não dá certo, não. E era uma história de um castelo, de uma princesa. Eu digo, quando foi metade do negócio lá, no primeiro capítulo, na primeira série, sei lá como é que é, episódio, isso mesmo. Os caras começaram a se beijar. Eu digo, isso não é para mim, não. Está repreendido. Desliguei. Aí que eu já cancelei logo o Netflix. Não adianta que eu não tenho tempo para isso, mano. Minha vida é ou fazer as coisas de casa, ou fazer as coisas de Deus, ou estar atendendo a igreja. Eu só faço essas 3 coisas na minha vida. Ou estar orando. Pronto. É estar envolvida com as coisas de Deus. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais fortalecida no espírito eu fico. Entendeu? Então, nós também temos que ter esse entendimento. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas, quando nós nos fortalecemos no espírito, nós vencemos. Amém? Não é uma coisa lá do outro mundo que ninguém consegue vencer, não. Amém? Então, nesse conflito da vontade humana e a vontade divina, tem que prevalecer. É a vontade de Deus. Esse é o preço, a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Amém? Eu vou lhe dar 4 motivos para que você queira e deseje fazer a vontade de Deus. Entenda que a melhor coisa para a sua vida é fazer a vontade de Deus. Você entender que a melhor coisa, a melhor decisão da sua vida é fazer a vontade de Deus e não a sua.
Eu vou lhe dar 4 motivos. O primeiro deles é que a vontade de Deus te protege. Te protege. Por quê? Ela te protege de quê? Protege você de você mesmo. De você mesmo. De você cometer erros, de você pecar e depois ficar arrependido. E aí ainda traz consequência para a sua vida. Essa semana eu vi no jornal, porque eu gosto muito de ver jornal. Essa semana, aqui em Manaus, aconteceu uma situação em que um professor de jiu-jitsu, acho que muitos sabem aqui dessa história, viram? Bateu num rapaz que ele, autista. O motivo que ele argumentou foi que o rapaz estava maltratando os cachorros. E ele foi lá, brigou com o rapaz respondeu para ele foi lá e meteu o sarrafo no rapaz. Meteu a mão no rapaz, botou o rapaz no chão, bateu de murro, deu chute. Professor de jiu-jitsu. Era funcionário de um parlamentar. Isso saiu no jornal, isso não é novidade para ninguém. E aí depois ele fez uma nota, que ele pediu perdão, porque ele não é acostumado a ter essa atitude, mas que no ímpeto do momento ele agrediu o rapaz, porque ele se indignou vendo o menino agredindo o cachorro, e aí pediu perdão, mas a consequência foi demitido, foi exposto, vai responder um inquérito, um processo, tudo porque andou na vontade da carne. Todas as vezes que nós andamos na vontade da carne, tem consequências. Não é só abater, não é só fazer, não é só pecar, não é só fazer o que quer. Tudo tem consequência, irmão. Consequência para a sua vida. Para a sua vida. Esse homem vai estar cancelado, ninguém vai querer, ninguém vai botar o seu filho para fazer aula com um homem desse, de jiu-jitsu. Esse homem está cancelado. Isso é um exemplo que eu estou lhe dando. Você está vendo como é que é? Quando a gente faz a nossa vontade, nós nos expomos. Há consequências danosas para a nossa vida. Então, sai de perto. Se você ainda não tem esse domínio, sai de perto. Pede de Deus ajuda, socorro do Espírito Santo. Amém? A vontade de Deus nos protege, nos livra dessas situações. De situações como essa, como o exemplo que eu lhe dei. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 até o 5, diz assim. Vamos lá, Daniel. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A gente não pode mais viver na vontade da nossa carne, mas na vontade de Deus. Isso nos traz benefícios. Então, faça a vontade de Deus, ela te protege. Ela te livra de brigar com a esposa, de brigar com o marido. Ela te livra de pecar. Ela te livra de consequências muito, muito danosas na sua vida. A vontade de Deus, ela nos protege, ela nos livra de consequências danosas na nossa vida. Segundo, a vontade de Deus te prepara. Te prepara. Para quê? Para uma caminhada íntima com Deus. Para uma caminhada de relacionamento com Deus. Para uma caminhada onde você vai refletir o caráter de Deus, a natureza de Deus, as características de Jesus. Você não vê Jesus respondendo mal para as pessoas. Bateram no rosto de Jesus, Jesus ficou lá. Jesus tratava todos bem, com respeito, e ele não foi tratado assim. Mas nem por isso ele revidou. Então, nós precisamos
nos parecer com Ele. Isso, a vontade de Deus, Ele nos prepara para essa caminhada de sermos filhos que pareçam com o Pai Celestial. Lá em Efésios 4, no versículo 12, a palavra diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Diga assim, meu irmão, você é um santo de Deus. Amém? Aí ele diz assim: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu gosto aqui dessa parte. Ele diz aqui que, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Você já pensou? Hoje nós temos visto muitas coisas, muitos mau testemunhos de pastores pedófilos, pastores adúlteros, pastores roubadores. Meu Deus, eu fico impressionada com os escândalos que há nas igrejas. Eu não sei se você sabe, mas eu sei de muitos. E eu só me entristeço, porque eu digo misericórdia. Envergonhando o Evangelho, envergonhando a Cristo. Meu Deus, que coisa terrível. Eu fiquei sabendo de um pastor, que ele era pastor da rede de jovem. Isso é verídico, irmão. Ele era pastor da rede de jovem. Casou. Rede de jovem não, rede adolescente. Casou com a moça da igreja. E o que ele fazia? Batia na esposa. Tratava mal a esposa. E aí ela ia falar com a pastora dela, e a pastora dela dizia: ore pelo seu marido. Se viesse perguntar de mim, eu digo: denuncie ele na delegacia. Faça uma queixa na delegacia de mulheres. E não era só isso. Ele começou a seduzir as discípulas da esposa. E ele tinha relações sexuais com essas meninas. Gravava tudo. E ameaçava as meninas que, se elas abrissem a boca, ele colocaria os vídeos nas redes sociais. Ele não tinha nada a perder. E a esposa sabia de tudo. E o que a pastora dizia? Ore pelo seu marido. Até que chegou um dia, o pai dela chegou, viu a menina com o olho roxo e disse: o que foi isso? Eu caí. Caiu não. Ninguém cai desse jeito. E o pai imprensou ela, ela começou a chorar e começou a falar tudo. Aí o pai pegou e meteu a boca no trombone, revelou tudo. Mas como ele é o filho da pastora do ministério, está lá. E o pai foi lá, pegou a filha dele e disse: você não vai mais ficar. Eu não entreguei minha filha para passar por isso. Tirou ela de dentro da casa dele, e ela também não queria mais viver uma vida assim, porque além de ser traída, assim, além do adultério, ela ainda era espancada e ameaçada. Um pastor, que ele é homossexual, mas para que a igreja não saiba, tudo escondido, isso é outro caso. Ele mantém um relacionamento com um homem e a esposa dele tem um relacionamento com um amante. E o salário deles da igreja é para pagar a carnalidade deles. Nem todo mundo sabe, todo mundo acha que, meu Deus. É uma tristeza, gente, isso. A gente vê igrejas lotadas. Com mau testemunho. A vontade de Deus nos protege. A vontade de Deus
nos prepara para morar com Deus. Ela nos aperfeiçoa para a gente entrar no céu e não ir para o inferno. A vontade de Deus é boa para a nossa vida. E não é porque os outros estão fazendo errado que eu vou fazer também. Porque eu não sou idiota. Eu conheço a palavra. Eu vou fazer aquilo que é certo para fazer. Nessa munheca aqui ninguém pega não. Para dizer, você está fazendo isso aqui errado. Não é por causa de vocês não, é porque eu quero ir para o céu. E eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu tenho aliança com Deus. Porque é muito fácil a gente, na frente dos outros, aparentar uma coisa, mas no secreto é que a gente sabe quem é diante de Deus. E eu não tenho receio de falar isso no altar de Deus, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. O quanto eu busco viver em santidade. E ainda quando eu erro alguma coisa, eu corro para a presença do Senhor e digo, Senhor, me perdoa, porque eu falei o que não deveria, pensei o que eu não deveria pensar. Eu repreendo esse pensamento, eu luto contra a minha carne para dar testemunho do poder de Deus na minha vida, porque eu sei de onde Ele me tirou. E para lá eu não quero mais voltar. E aqueles que entenderem vão entrar no céu junto comigo. Porque é para lá que eu quero ir. Eu não quero outro destino. Porque isso aqui tudo é passageiro, irmão. Tudo é passageiro. A gente não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar discípulo, não vai levar nada. A gente vai... A única coisa que a gente tem é a salvação. É isso que a gente tem que preservar. Porque a gente recebeu de graça, mas a gente tem que manter, pagando um preço pela nossa salvação. Terceiro, a vontade de Deus te recompensa. Te recompensa. Com certeza, na caminhada com Deus, a gente vai ter perdas. A gente vai ter perda de amigos, a gente vai ter perdas de parentes, de pessoas até que nós amamos. Por quê? Porque nós decidimos viver com Deus. Quando a gente decide viver com Deus, infelizmente muitas pessoas, às vezes até dentro da nossa casa, se levantam contra a gente. Às vezes é sogra, é sogro, é irmão, é pai, é mãe, vizinho. Quando a gente toma uma decisão por Jesus, geralmente, a gente tem perdas. Mas não se preocupe não, porque essas perdas, Jesus já tinha falado dessas perdas. Lá em Mateus 10, 35, diz assim, porque eu vim por indisseção o homem contra o pai, a filha contra a mãe, e a nora contra a sogra, e assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Por quê? Porque um diz assim, eu não concordo com isso que está escrito. Eu não concordo que você... Eu me lembro que quando eu me converti, o meu pai e minha mãe olhou para mim e disse assim, você não é mais nossa filha. Porque eu cheguei com vestidão, porque eu não queria mais beber, porque eu não queria mais ouvir música do mundo, porque eu não queria mais chamar palavrão, porque eu não estava mais de acordo com as falcatruas. Eu não era mais a filha dele. E realmente eu não era mais. Eu era filha do Eterno. Mas com o tempo eles entenderam. Hoje meu pai é um homem de Deus. Já convertido há uns 15 anos. Meu Deus, um velhinho de Deus. Hoje ele entende. Mas naquela época ele não entendia. E às vezes a gente vai ter perdas. Mas não se preocupe que toda perda é ganho para quem está em Cristo. Em Mateus 19, versículo 29, quero que você acompanhe essa leitura, diz assim, 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Eu quero lhe dizer que Deus já está lhe dando esses 100 vezes tanto. Olha quantos irmãos você tem, quantos pais, quantas mães, quantos sogros estão aqui. Mas não é só isso, é ainda a vida eterna, que é a melhor coisa que nós podemos ter. Amém? Quarto e último motivo para você fazer a vontade de Deus com toda a força do teu coração. Deus lhe dá todos os recursos para você fazer a vontade dele. É só você utilizar. Não é nem você. Deus, ele te dá os recursos que a gente precisa. Não é algo impossível. O Senhor nos ajuda, é Ele que nos ajuda a viver a vontade dEle. Porque Ele sabe que a nossa carne é fraca, irmão. É ou não é? É. Mas Ele nos dá esse recurso. Olha o que diz aqui em Hebreus 10, versículo 15. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Olha onde que o Senhor coloca a vontade dele, no nosso coração. E a escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Romanos 8, versículo 26. Mais rápido aí, Daniel. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, nós temos o nosso querido e precioso amigo Espírito Santo, que nos ajuda, intercede por nós, nos ajuda a vencer. Quero ler também Salmo 143, versículo 10. Espada para o alto, Daniel. Essa espada dele tá 143, filho, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, e o teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. João 16, versículo 13, espada para o alto. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Gálatas 5, 16 ao 18. Olha, tá ficando afiada essa espada. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por isso, hoje, debaixo de toda essa palavra, avalie o seu coração. Avalie a sua vida. Olhe para si mesmo. Se autoavalie. Você tem deixado de fazer a vontade de Deus? Ou você tem feito a sua vontade? Como é que você está? Hoje, debaixo dessa palavra,
Se arrependa pelas suas fraquezas. Se arrependa pelos momentos que você deixou a sua carne prevalecer. Que você fez a sua vontade, não a vontade de Deus. E hoje, decida entregar a sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, não seja minha vontade, mas seja a tua. Toma conta da minha vida. Me liberta de mim mesmo, meu Deus, porque eu sou um perigo. Eu sou um perigo para a minha vida. Que o teu Espírito Santo me guie pela tua vontade, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero me submeter à tua vontade. E eu quero lhe convidar agora que você fique de pé. E que você hoje possa fazer essa oração, possa se arrepender, se autoavalie em qual é a área que você ainda tem deixado a sua vontade prevalecer. É na fornicação? É na raiva? Você deixa a raiva tomar conta do seu coração e quando você vê, você já abriu a boca, já ofendeu, já gritou, já quebrou tudo. Qual é a área que você precisa de libertação? Diga: Senhor, me liberta de mim mesmo. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Senhor, eu me arrependo das vezes que eu deixei a tua vontade para fazer a minha. Senhor, olha para o meu coração, tem misericórdia de mim. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito.